Olá, agora estamos no momento da nossa história bíblica. Agora é hora do silêncio para poder compreender tudo que vai ser explicado sobre a história. A história de hoje é na casa de Zaqueu. Está em Lucas 19. Jesus e uma multidão estavam aqui, na cidade de Jericó. Jesus estava indo até esse local para falar das coisas maravilhosas sobre Deus, sobre tudo que ele criou para o ser humano. Enquanto eles estavam caminhando dentro dessa cidade, eles entraram em uma rua onde havia uma figueira como essa aqui da imagem. Aqui é uma figueira. A figueira dá frutos gostosos, que são chamados de figos. Olha aí, esses frutos aí fazem parte da figueira. E ao passar perto da árvore, Jesus olhou para cima. Quando ele olhou, ele viu um homem. E toda a multidão também olhou, acompanhou o olhar de Jesus. Mas o que é que esse homem estava fazendo em cima da árvore? Ele queria ver Jesus. Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desce daí. Hoje vou hospedar-me em sua casa. Vou para a sua casa, vou jantar com você. Vou ficar essa noite com você na sua casa. Que honra! Uma pessoa chamada Jesus ficar na nossa casa, nossa, é demais. Zaqueu ficou muito feliz ao ouvir aquilo. Só que as pessoas ficaram sem entender como Jesus sabia o nome dele, como Jesus conhece Zaqueu. Todos ficaram se perguntando a mesma coisa. Por que Jesus está falando com ele dessa forma? Quem morava naquela cidade ficou sem entender por que Jesus sabia o nome dele e por que Jesus iria logo para a casa dele. Mas ajudaram Zaqueu descer da árvore. Afinal de contas, Jesus iria para a casa dele. Que honra, que maravilha, um presentão ter Jesus na sua casa. Mas quem era Zaqueu? Você deve estar se perguntando. Eu também fiquei sem entender por que logo para a casa dele. Por que só Zaqueu? Tinham tantas pessoas ali? Por que justamente para a casa de Zaqueu? Eu vou te contar por quê. Zaqueu era baixinho, era um homem pequeno e ele tinha uma fama ruim na cidade de Jericó. Por que ele tinha uma fama ruim? Olha aqui essa imagem representando Zaqueu. Zaqueu ele era responsável por receber os impostos, ou seja, os pagamentos de contas da cidade. Só que Zaqueu cobrava valores errados. Zaqueu trabalhava, hoje tem casa lotérica, tem bancos. Naquela época, tinham pessoas responsáveis por receber os dinheiros dos impostos, dos pagamentos, como nós fazemos hoje na casa lotérica e no banco. Naquela época, era diretamente essas pessoas. No caso, Zaqueu era um deles. Só que Zaqueu, ele cobrava valores errados. Por exemplo, se a conta era R$ 50, Zaqueu cobrava 70, ele ficava com R$ 20, nesse caso, no exemplo que eu estou te dando. Então, ele agia dessa forma, ele sempre cobrava mais. E as pessoas começaram a perceber que tinha alguma coisa errada. Mês passado eu paguei 50, esse mês eu estou pagando 70, por quê? Não, tem alguma coisa errada. E as pessoas da cidade começaram a perceber que tinha algo errado, mas elas não tinham como provar. Então elas pagavam o valor que ele dizia. Com isso, Zaqueu ficou muito rico, mas ele ficou rico de uma forma errada, desonesta, de uma forma enganosa. E isso não é legal. Quando Zaqueu percebeu que Jesus estava na casa dele, ele ficou imensamente feliz. Só que dentro do coraçãozinho dele algo ficou bagunçado. Ele ficou, poxa, Jesus está aqui e eu tenho feito tanta coisa errada.
Ele ficou incomodado e ele foi até Jesus. Ele olhou fixamente, o que é olhar fixamente? Nos olhos. Olhou bem para os olhos de Jesus e disse: Jesus, vou dar para os pobres a metade de todos os meus bens. Tudo que tinha na casa dele, ele disse que iria dar a metade. E ele ainda falou: se cobrei injustamente algum imposto, eu devolverei 4 vezes mais a quantia. Caramba, Zaqueu se arrependeu. Ele sentiu que era necessário fazer alguma coisa, mudar as suas atitudes. Zaqueu estava disposto a melhorar, sim. Além de devolver o que ele tinha o que ele tinha pedido no imposto de uma forma errada, ele iria devolver 4 vezes mais. E além disso, ele iria devolver, ó, para os pobres metade do que ele tinha, porque ele sabia que as coisas que ele tinha não era de forma honesta. Ele roubou várias pessoas, enganando com o valor errado do imposto. Fez-se um silêncio profundo naquela sala onde eles estavam. Os discípulos, os amigos de Zaqueu, ninguém esperava por aquela atitude. Todos ficaram surpresos. Então Jesus olhou para Zaqueu com muito amor e falou: eu estou feliz com você. A graça de Deus, a paz de Deus entrou em sua casa. Sabe, eu vim aqui procurar e salvar o que estava perdido. Jesus foi até Jericó apenas para encontrar Zaqueu e dizer o quanto ele precisava se arrepender daquelas atitudes. Por isso que Jesus foi até aquele local. Jesus, ele era onisciente, ele já sabia o que iria acontecer. Ele sabia perfeitamente que Zaqueu iria se arrepender e precisava de perdão. E Jesus ensinou mais uma lição com a história de Zaqueu, que nós não devemos julgar as pessoas pelas atitudes ruins que fizeram. Elas erraram, mas elas podem se arrepender. E foi assim que aconteceu com Zaqueu. E é isso que tem que acontecer com a gente também. Se a gente fez alguma coisa errada, a gente deve se arrepender. Tá gritando com a mãe, com o pai, xingando as pessoas, maltratando os primos. O primo chegar perto de você, você empurra, vai pra lá. Briga com seu irmão, com sua irmã, caso você tenha. Isso não é legal. Essa não é a atitude. Precisamos arrepender dessas atitudes e melhorar. Zaqueu se arrependeu e mudou as atitudes. Vamos seguir o exemplo de Zaqueu também. Vamos melhorar nossas atitudes em casa e também com as pessoas que estão ao nosso redor.